Amém, amados? Vamos aproveitar esse momento para agradecer a Deus pela oferta, pelos dízimos que foram depositados ao gasofilácio. E só lembrando, todo primeiro sábado do mês, a gente tem o nosso evangelismo 8 horas da manhã. A gente passa de 8 às 9, preparando o café e orando. Depois a gente abre as portas, bota uma mesa ali fora e serve café para todo mundo que passar, seja morador em situação de rua, seja pessoa que já lanchou, que quer fazer uma resenha com a gente, não importa, a gente faz um café da manhã ali fora e é uma bênção. Se você puder vir, você está convidado a participar desse momento de evangelismo conosco, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer pelos dízimos e ofertas. Pai, nós te damos graça nesta noite pela tua fidelidade. Deus, cada oferta depositada no gasofilácio, Deus, é providência do Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, porque não dependemos de homem algum. A igreja não é sustentada pelo dinheiro de nenhum homem. Nós acreditamos que se não fizermos a nossa parte, o Senhor enviará recurso do outro lado, porque a obra é tua e ela não pode parar. Amamos graça, Deus. Que o Senhor estenda tuas mãos sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar, ó Deus, esses recursos para que nós repartamos com aquele que precisa, ajudemos o necessitado. Deus, que o Senhor dê graça, Deus, para que essas ofertas não sejam usadas somente em coisas materiais, mas que sejam usadas para ajudar pessoas, principalmente na propagação do Evangelho do Reino de Deus. Clamamos graça em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Se você trouxe aí papel, uma caneta, eu aconselho você a pegar um papel e uma caneta. A gente vai fazer um estudo hoje, baseado, já que a gente estudou sobre a palavra, né? Por que Adão e Eva pecaram se eles eram puros? Então esta é a ideia do que a gente vai falar hoje, baseado na palavra de Deus. A gente vai desmontar algumas conjecturas que alguns homens criaram ao longo do tempo, e essas conjecturas fazem a gente pensar que é por causa de A ou B que o homem peca, mas a gente vai olhar aqui, não é uma visão minha, tá? Essa visão daqui ela já é antiga na igreja, os puritanos divulgavam ela com muita força, e eu quero compartilhar com vocês isso, porque às vezes a gente perde a essência do Evangelho, e quando perde a essência do Evangelho, a gente deixa de viver em santidade, porque a gente foca em pontos que não são reais. Então eu convido você a ficar em pé, abrir a palavra de Deus, Gênesis capítulo, qual é o texto da tentação? Gênesis capítulo 3, aí galera, capítulo 3. Amados, só avisando, a gente tem um aviso ali na porta que os cultos são transmitidos e gravados. Se você não desejar aparecer na filmagem, então você se coloque na parte de trás do templo, onde está a televisão, aonde a sua imagem não irá aparecer. Caso você permaneça da televisão para frente, você está nos dando direito automático de reproduzir a sua imagem, tá bom? Amém? Gênesis capítulo 3 diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse esta mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradáveis aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Feche seus olhos. Pai,
Obrigado por esse momento. Quero te dar graça, Deus, pela tua palavra. Deus, nenhum de nós aqui veio ouvir nenhuma exposição filosófica ou qualquer homem, Deus, bem letrado do mundo. Nós viemos ouvir, ó Deus, o que a tua palavra tem a nos dizer. Mantém-nos fiéis a ela e fala-nos, ó Pai. Deus, fala-nos porque nós precisamos que a tua palavra ganhe vida no nosso coração. E só assim seremos transformados pelo Senhor. Pedimos esta misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Mas eu não sei se você já parou, mas a gente tem diante de nós um texto que ele, para mim, é extremamente intrigante. Por quê? Porque eu fico pensando num homem que não tinha a mínima noção de pecado, não sabia o que era pecado, não sabia o que era ser provocado por uma tentação interna, o coração dele não desejava o que era mal, e mesmo assim Adão e Eva comem do fruto proibido. Tem que haver uma razão para eles fazerem isso. Tem que haver algo que norteie a minha e a sua vida, que o diabo usa da mesma forma para fazer a gente pecar. E se você pensa que é porque o pecado se tornou agradável aos seus olhos, você já está fora, você já perdeu a luta para o diabo. Não é porque o pecado se fez desejável aos seus olhos que você vai pecar. A gente vai analisar o texto e vai ver exatamente o que acontece aqui, que faz com que um homem puro, um homem que foi criado, num certo sentido, não a perfeição de Deus, mas perfeito, ou seja, não havia nele erro algum, havia a possibilidade do erro. A diferença da perfeição de Adão para Deus é que Deus, além de ser perfeito, não há possibilidade de erro em Deus. Mas em Adão, ao ser criado sem pecado algum, havia a possibilidade de erro, porque afinal de contas, ele foi criado com um livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre o que era certo e o que era errado, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou não comer. Era uma escolha que Adão e Eva teriam que fazer. Mas o que me intriga é por que eles fazem? Quando a gente lê o texto é tão belo, e eu acho que é o sonho da maioria de nós. Imagina tu estar em casa, tu bota lá na mesa da tua sala, ou na área, tu vai para a rua, na área, bota um cafezinho, pega um pão, e Deus vem te visitar, fala: Diego, cheguei, na viração do dia, Deus aparece para falar contigo, face a face. Eu fico imaginando como devia ser algo espetacular. Adão está passeando no meio do jardim, e de repente Deus fala: não, cheguei, Senhor, que maravilha, estava aguardando a tua presença. Como é que um homem desse perfeito, em que Deus o visita na viração do dia, tem a coragem de pegar um fruto, o único proibido, comer, e desdenhar da face de Deus naturalmente? Tem um ponto. É esse ponto que Satanás tenta Adão e Eva, é o ponto que ele tenta a mim e você, e é o ponto que ele tentou Jesus. Ele sempre vai usar a mesma estratégia, só que ele vai usar métodos diferentes para chegar a gente. Talvez para mim ele use uma coisa diferente, mas o princípio é igual. Olha como é que começa o texto. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus te disse? Se você pegar esse texto e olhar para o texto de Mateus, capítulo final, o último verso 3 e o capítulo 4, você vai ver que as semelhanças são absurdas. Depois eu farei as semelhanças com vocês. Mas ela começa com uma frase bem interessante: é assim que Deus te disse? O que a serpente está querendo produzir no coração de Eva? Não desejo pelo pecado, mas dúvida na palavra de Deus. É isso que ele produziu em você e em mim. E por isso a gente é. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês me respondam com toda sinceridade. Todos que estão aqui acreditam firmemente que Deus olha tudo que está em oculto? Por que a gente peca em oculto? Porque de fato a gente não acredita. A gente tem um conhecimento de um fato, mas não acredita de fato nesse fato. O diabo conseguiu minar isso na gente.
Todos aqui agora, vocês já vão pensar antes de responder, né? Todos aqui acreditam de fato que todos os pecados serão punidos, cada palavra ociosa que a gente falar, daremos conta dela no dia do juízo? A gente sabe desse fato, mas não acredita nele de fato. Então o problema da tentação não é o quanto a gente vê o pecado bonito, é o quanto o diabo conseguiu minar a palavra no meu e no seu coração. É assim que ele começa com a serpente, ele fala: foi assim que Deus te disse. Você tem certeza de que esta expressão é exatamente o que Deus te disse? É exatamente o que está escrito? É exatamente o que Deus quer para você? É exatamente algo que vai te preservar? E aí o Satanás, é óbvio, ele vai deturpar as escrituras. O que ele vai falar? Deus disse para você não comer de todas as árvores do jardim. Olha só, ele deu uma exagerada bonita, né? Ou seja, eu vou passar fome no jardim, vou ficar aqui sem comer nada, minha alimentação são as árvores. Aí a Eva vai fazer algo que a gente faz normalmente, a gente não se dá conta. E eu vou mostrar alguns textos para vocês aqui da qual a gente faz que não se dá conta. Eva fala para a serpente o seguinte: olha, disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Deus não falou que estava aí, Deus só falou até aqui. Essa parte é acréscimo de Eva. Deus não disse: nem nele tocareis para que não morrais. Você percebe que agora o diabo conseguiu algo fenomenal na Eva. Ele conseguiu minar a crença dela, descobrir o que ela de fato cria, e o que ela de fato cria seria usado contra ela. O que ele precisava fazer, Eva agora, era tocar no fruto. Porque ela acreditava que tocar no fruto ela morreria, mas ao tocar no fruto ela não morreria, porque Deus não disse isso. Ele falou: só preciso fazer ela tocar no fruto, porque o dia que ela tocar no fruto e não morrer, ela vai também achar que pode comer. Deus mentiu. Isso acontece normalmente, com a gente. Nós somos iguaizinhos a Adão e Eva. Nós lemos textos e mais textos, e o pessoal da nossa igreja já sabe, mas vamos lá, Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, né? Normalmente é que a gente ouve de todos os pregadores, não é isso que está escrito no texto. Abra sua Bíblia aí. Se o diabo conseguiu te enganar, ou seja, ele percebeu que você mudou apenas uma palavrinha, você trocou um pronome ali, ele ganhou você. Porque ele vai achar que você vai entrar na igreja, você vai querer tudo de Deus, que é buscar o reino de Deus. Estou buscando, agora todas as coisas têm que me ser acrescentadas, é fato isso. Não é isso que está escrito. Olha o que está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas. O que são estas coisas? Português. Eu não era bom em português, mas tive que estudar português no seminário, né? Passei 2 anos quebrando a cabeça. Eu leio no meu terreno. Primeira prova, tirei 4. Já foi um avanço. Tirar 4 em português já era um avanço para mim. Eu falei: não, senhor, agora eu preciso estudar a Bíblia. E fui melhorando até minha última nota ser 9.9. Aí a professora riscou assim, botou 10 pelo esforço. E soube o quanto eu me esforcei para tirar aquela nota. Estas coisas se referem ao contexto imediato. Deus está falando que Ele nos prometeu comida, vestuário. Nada mais. Está falando que se você seguir o reino, você vai ter uma casa na praia, você vai ter um carro maravilhoso, vai ter nada disso. Mas o diabo, se ele conseguir mudar uma palavrinha, apenas uma, e você entender o texto errado, ele ganhou você. Porque você vai vir para a igreja e vai achar que tem que ter casa, que tem que ter carro, que tem que ter tudo, e nunca vai estar contente com o básico, está bem vestido e bem alimentado. Você sempre vai querer algo mais, porque ele deturpou, igual em Eva: não comereis nem tocareis. Se você repete que você vai ter todas as coisas, o diabo fala: olha, eu tenho alguém na minha mão, esse é fácil para mim, eu não preciso
me preocupar com esse, porque agora ele é meu. Filipenses capítulo 2. Tem aquela famosa frase na igreja também, né? Se você se esforçar, Deus faz a parte dele. Porque você tem que querer para Deus operar. Onde tu leu isso? Aí tu fica desesperadamente lutando contra algo que você não pode lutar, que é o seu mau coração, em vez de repousar ele completamente em Deus, para que ele te leve a lugares mais altos. O diabo ganhou, porque a tua salvação vai ser pelas tuas obras. A salvação é algo exclusivo pela graça de Deus. Olha o que está em Filipenses 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Você percebe? O que está em jogo para o diabo não é o que você sente, o que você viu de bonito, é o que você crê, porque se você crê errado, ele consegue implantar coisas em você que seria muito difícil se você cresce na palavra de Deus. Então ele precisa minar. A gente poderia usar vários outros textos aqui, mas eu não vou me delongar nesse uso exagerado de vários textos aqui. Vocês perceberam que o que está em jogo não é o que você gosta, o que você acha bonito, o que você acha belo. Tudo que você gosta, acha bonito e belo, parte de uma crença, parte daquilo que você acredita, parte daquilo que você confia firmemente. É exatamente isso. Se eu peco no oculto, é porque eu não acredito firmemente que Deus está ali vendo. Eu tenho uma noção vaga disso. Deus vê todas as coisas. Sim, acredito. Mas eu acho que quando eu me tranco num quarto secreto, Deus não vê. Então, quando eu não creio firmemente numa coisa, quando aquilo não domina o meu coração, é um problema grave. É uma porta aberta para o diabo. E era o que ela estava fazendo. Deus disse para não comer e não tocar. O diabo rapidamente ganhou a discussão. Ele não entra mais num debate com Eva sobre o que ela faria ou não faria. Ele fala, certamente tu não vai morrer. Ganhei. Eu não preciso te apresentar argumento mais nenhum. Você determinou a sua queda. Eu sei no que você crê. E você crê em algo que Deus não disse. Você firmou a sua fé em algo que Deus não firmou. Então, se você tocar no fruto, eu ganhei você. Vê se não acontece com a gente hoje em dia. Eu posso pecar à vontade, porque Deus é bom. Se eu pecar, eu tenho uma chance de buscar arrependimento e me arrepender. Então eu peco, depois eu vou lá e peço a Deus perdão. A gente esquece de dois textos nas Escrituras, Saul e Esaú. Samuel, não vá mais atrás de Saul, já tenho rejeitado. E sobre Esaú, a Bíblia diz que ainda que com lágrimas buscou arrependimento, não mais encontrou. Porque em Atos vai dizer claramente que Deus é que produz em nós tanto o arrependimento quanto a fé. Ou seja, se eu creio errado, eu vou minando o meu coração aos pouquinhos, até o ponto de que o meu coração não mais crê na palavra de Deus, ele crê no que eu acho. Vamos voltar para o Deus bom, que esse é o mais famoso, né? Todo mundo que vai numa discussão, seja numa universidade, seja entre amigos, seja com pessoas que falam, pastor, eu creio que Deus é bom e no final ele vai me perdoar. Tem certeza? Pensa se você gostaria que um homem bom não punisse a maldade que você fez. Pense, você comete uma atrocidade e uma pessoa boa fala assim, não, que isso, está livre. Fica tranquilo, eu sou bom, você está livre. Mas, se alguém mata o seu filho do seu lado e essa pessoa boa fala a mesma coisa para você, você está livre, você ia pensar que ele é bom ou mal? Lembra do juiz? Julgamento. Está lá eu, o único sobrevivente de uma chacina na minha casa, o único sobrevivente no meu lar. Um bandido entrou lá, matou todo mundo. Eu sobrevivi ao fato, passei por cirurgias, sei que lá, eu não lembro da face do assassino nitidamente. Me levam
para o julgamento, para reconhecer. Botam vários homens parecidíssimos. Eu falo, não tenho dúvida, foi aquele. E ele ainda tinha bigode, ele raspou para tentar me enganar. Mas as silhuetas do óleo não me escondem, ele matou a minha família. Vai para julgamento, o juiz lá na hora, ouve todo mundo, a sentença, ele bate o martelo e fala, eu declaro inocente. Quanta bondade nesse juiz, não é? Por que você pensa que Deus seria diferente? Por que você acha que o juiz da terra precisa punir o inocente, mas o juiz celeste, o poderoso Senhor, que nunca vai errar, vai declarar inocente o culpado e vai culpar o inocente? Então cuidado. Primeiro, para não crer. Segundo, para crer de forma errada. Então quando Eva não acredita, olha o que o diabo diz, verso 4 para ela. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrerás. Acabou o argumento. Não preciso mais argumentar. Olha, talvez, não acabou, eu te ganhei. Certamente não morrerás. Porque o Senhor Deus sabe que no dia em que dele comer, olha que ele não vai tocar na expressão mais não tocareis. Ele não está preocupado, porque ninguém come metendo a boca. Come metendo a mão primeiro. Você pega uma fruta, segura e leva a boca. Ele agora esquece o que ela falou de errado. Porque a primeira coisa que ela vai fazer é tocar no fruto. Deus sabe que no dia em que comer se abrirão os vossos olhos, serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele minou a fé de Eva. Ele destruiu tudo que ela tinha, aquela crença inabalável num Deus bom, num Deus maravilhoso, num Deus que julgava o certo e o errado. E dá uma outra mensagem aqui, eu não vou pregar, mas vou deixar a reflexão para vocês. Vê se o nosso problema hoje não é querer saber demais o que é bom e o que é mal, em vez de deixar a palavra que está na reta. Vê se a gente não segue o mesmo exemplo da tentação do diabo. Mas daí é uma outra mensagem. Agora, Eva, no verso 6, olha o que acontece. Eu consegui minar a crença. Eu consegui minar a crença de Adão. Eu consegui fazer eles duvidarem da palavra de Deus. Depois que a palavra de Deus não faz mais sentido para você, não faz mais sentido para mim, nesse momento a gente vê três coisas. Então viu a mulher que a árvore era boa para se comer, ou seja, a árvore, ela dava prazer. É nesse momento que a gente deixa de crer na palavra de Deus que o pecado se torna prazeroso. Ele nunca se torna prazeroso se você crê firmemente na palavra de Deus. É quando ela perde a fé. As Escrituras é que o pecado agora ganha prazer no seu coração. É quando ela deixa de exercer influência sobre você, é que você então passa a olhar para o pecado e ver que é bom, ou seja, agradável, desejável. Ela agora me dá prazer. Não só isso, ela se torna agradável aos olhos. O que é uma coisa agradável aos olhos? Bonito, belo. Ou seja, o pecado não só se torna prazeroso quando você não crê mais na palavra de Deus, como ele se torna o seu bonito agora, o seu belo, aquilo que você quer fazer, aquilo que você acha lindo. Ele mudou a perspectiva da sua vista. Se eu falar para vocês hoje uma coisa, vocês todos vão falar, que isso, pastor? Isso é um absurdo. A adultério é uma coisa legal? Que isso, pastor? Jamais. Mas deixa o diabo minar a crença de que você deve ter uma esposa só, ou uma crença de que sua esposa não está te satisfazendo, e você precisa de uma na rua, e você não vai ver se você vai falar o seguinte: não, não é adultério, é amor por outra pessoa. Ele só precisa minar o que você crê, e o que era feio se torna bonito. O que você não gostava se torna agora belo aos seus olhos. Pior ainda, não acabou. Se torna prazeroso, se torna belo, mas se torna motivo de poder. E a árvore desejável para dar entendimento. A ideia daqui é de dar poder. Ou seja, agora Eva vai ter o poder de escolher o certo e o errado. Você percebeu como o pecado sempre vai tratar a gente nessas três áreas? Ele primeiro mina, depois que ele minou, ele vai tentar te dar prazer, beleza ou poder.
Em qualquer um desses você pode cair. Nos 3, em 1, em 2 desses. Ou seja, não importa quantos. Mas ele primeiro vai precisar minar o que você crê. Se ele não minar o que você crê, você jamais vai fazer isso. Então Eva, aí sim, tomou do seu fruto. Por que a Bíblia não fala que ela comeu direto? Por que a Bíblia fala que ela tomou? Porque a Bíblia está querendo dar a ideia de que literalmente ela tocou naquilo que não poderia tocar. Imagina ela pegando o fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não morrendo. O que ela pensa? O diabo tem razão. Eu não morri. Eu posso comer. O que está em jogo não são os seus sentimentos. O pecado é tão aprazerado para mim. Eu acho tão bonito isso aqui me dá tanto poder. Isso não está em jogo. Você está lutando com a arma errada. Você nunca vai parar de ter prazer no pecado. Você nunca vai parar de achar o pecado bonito ou o pecado poderoso se você não crê na palavra de Deus. Você está lutando errado. Quando eu estou me esforçando ao máximo para não achar esse pecado prazeroso, para com isso. Vai pegar as escrituras e ver o quanto aquele pecado é destrutivo. Olha, leia, estude, medite. Você vai ver o quanto aquilo mata. Isso vai te fazer olhar para o pecado com os outros olhos e falar: opa, isso não é legal. Isso é terrível. Isto é abominável. Eu não tinha perspectiva disso, mas agora o texto se tornou claro para mim e eu vejo o quanto isso é mal. Quer ver um pecado que hoje é bonitinho dentro da igreja? Se tornou quase que um amigo da maioria, não de todos, mas da maioria. A mentira. A mentira se tornou um amigo íntimo de muitos de nós, com expressões legais. A gente mente e depois diz, só que não. A gente mente e depois fala, era brincadeira. A gente mente, depois usa uma coisa, não, queria ver se você estava ligado. E vai em outras expressões por aí. Você percebe? A gente deixou a mentira dominar o nosso coração de tal forma, quando a Bíblia fala que não só a mentira, mas todos aqueles que amam a prática da mentira, lá em Apocalipse. Onde está o Apocalipse? Quando? Quem sabe? Isso aqui a galera está afiada dos adolescentes aí. Só dá eles aqui, hein? Só dá os adolescentes. Apocalipse 22:15 vai dizer: não só aquele que pratica, mas aquele que ama a prática. O que é aquele que ama a prática? Ele não faz, mas ele ri de quem faz. Ele acha legal uma mentira bem contada, uma história bem mentirosa. Ele ri de uma situação em que a mentira está sendo exposta e o cara caiu na pegadinha e ele se escandaliza. Você percebe? A gente deixou de crer o que está em João 8:44, que diz: vós tendes o pai, o diabo, porque ele é o homicida e o pai da mentira. A gente não acredita mais que a mentira é uma filiação direta ao diabo. Por isso a gente mente, brinca com a mentira, ri da mentira e conta a mentira à vontade. Ou seja, a gente até sabe que mentir é errado, mas a força que a palavra de Deus dá à mentira, a gente não crê mais nela. Então, a gente está igual a Adão e Eva, da mesma forma. Agora, quando a gente olha para a tentação de Jesus, vamos lá, capítulo 4 de Mateus. Olha o que diz Mateus capítulo 4. Todos acharam? Diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, aqui a expressão tentador é interessante, né? Porque ela é uma expressão que não é um nome de diabo, né? É um parágrafo, que é testar maliciosamente, astutamente alguém. O tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Por que o diabo fala isso para Jesus? Você percebeu? É igual Gênesis, a gente está comparando Gênesis. O que Deus tinha dito para Adão e Eva?
não coma da árvore do fruto do bem e do mal. Porque o diabo na tentação chega exatamente com essa tentação. Volta uma folha da tua Bíblia e vê qual é o último verso do capítulo 3. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraste. O que o diabo vem tentar? A palavra de Deus que Cristo acabou de ouvir. E se a gente fosse fazer uma tradução bem literal aqui para ficar legal, alguns autores sugerem que o diabo não está colocando uma dúvida em Jesus, como a gente na leitura da palavra percebe. Porém, diz assim, então chega aqui: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Alguns autores acham que a melhor tradução seria o seguinte: tu não és o Filho de Deus? Já que és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você está colocando, você acabou de ouvir que você é o Filho de Deus. Você tem certeza dessa filiação? Transforma essas pedras em pães. Como Jesus vence o diabo? Eu não estou com fome, eu não preciso do pão, nada disso. Como ele vence o diabo? O que está sendo dominado é a crença. Como é que ele vence? Pela crença, pela palavra que ele acredita. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu ainda acho que Jesus não estava citando um texto para o diabo. Eu ainda acho, quando eu leio a Escritura, que ele estava relembrando ao coração dele uma palavra que o firmaria. Jesus estava trazendo à memória dele aquilo que daria força para ele não cair. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele estava afirmando para o coração dele: há um texto, há algo em que eu preciso crer, há algo em que eu não posso duvidar. A única forma de você vencer a tentação é quando ela vier, você ter as Escrituras firmes na sua mente para usar contra o diabo. Não para dizer para ele: mas eu creio nisso, mas para dizer para o seu coração, fortificar a sua fé. Eu acredito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A segunda tentação é igualzinha à segunda tentação de Eva. Olha como é que o diabo começa. Verso 5: então o diabo transportou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em pedra alguma. O que ele está fazendo? Citando o Salmo 91. Esse texto existe. Só que ele está fazendo o quê? Deturpando a palavra. Lembra a Eva do deturpou? Não comerás, não tocarás. Satanás está fazendo a mesma coisa. O texto se refere: se eu cair involuntariamente, Deus vai dar ordem aos seus anjos e vai me segurar nas mãos. O diabo falou: se lança voluntariamente, que Deus... Olha só a deturpação. O que Jesus faz de novo? Para que eu... Não, Jesus vai pegar a palavra e vai lutar contra o diabo. Então disse Jesus no verso 7: também está escrito. Ou seja, o que você me citou não está dentro do contexto real, porque existe um contexto imediato, mas existe um contexto mais amplo, que diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, eu não vou tentar o meu Deus. E se nesse momento em que eu não estou tentando, eu caio, eu acredito que os anjos me seguram. Fora isso, não está escrito. Não vai no meio do tiroteio para a rua falando: Deus vai me salvar. Talvez a salvação seja maior do que você espera. Você vai ver Deus face a face. Te salvou dessa vida medíocre, do sofrimento, da dor. Você vai chegar: Deus, o que aconteceu? Eu te salvei. Agora tu não vai ter mais dor, não vai ter mais pecado, não vai ter mais lágrimas nos teus olhos. Você morreu. Agora está salvo de vez. Você percebe que é isso? E aí Satanás investe a sua última moeda. Verso 6. Então disse: se tu és o Filho de Deus. Percebe que a expressão é sempre minando a última palavra que estava no coração de Jesus? É essa última palavra que a gente ouve hoje, que a gente tem que ir para casa e fortificar, porque senão o diabo vai tentar minar. Se ele começar a minar ela aos pouquinhos, daqui um dia ela se tornou como uma semente lançada à beira do caminho que ele roubou.
ou como uma semente entre pedras que não tem raiz, ou entre um monte de mato, em que ela não cresce forte, ela é sufocada pelos espinhos. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, verso 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos desse mundo e a glória deles e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorar. Parece que o diabo não está nesse momento tentando a Jesus na palavra. Aqui é a tentação mais forte. Aqui é o ápice da tentação. Porque o que o diabo está falando para Jesus é o seguinte: olha, eu não quero um grande gesto, um sinal miraculoso, apenas um gestinho de que você consente algo para mim e eu te dou tudo isso. Se fosse mentira, Jesus teria falado para ele: não é teu, é meu. Você não pode me dar o que não é teu. Mas era verdade, porque aqui as pessoas estão no domínio de Satanás. Se morressem todos naquele momento, iriam desfrutar de uma eternidade dolorosa e angustiante, o inferno. Então o problema não é que Satanás está mentindo, é que ele está pregando a maior crença de Jesus e está falando: eu posso facilitar ela para você. Eu posso fazer essa sua maior crença ser fácil. Você não precisa ir para a cruz. Se prostrar no meu adorar, eu te dou todos eles. Você não precisa pagar o preço na cruz do Calvário. Você não precisa passar por esta infâmia, não precisa passar por esta dor, não precisa passar por esta angústia. Basta prostrar no meu adorar e eu tudo te darei. Ele está criando agora, minando a coisa mais essencial na mente de Cristo. Qual que é? Que Deus não terá o inocente como culpado, nem o culpado como inocente. Ou seja, ele poderia até dar tudo para Jesus, mas nenhum deles que fosse dado a Jesus teria sido salvo. Porque a salvação precisa de um preço pago. A maior crença que um crente pode ter é que a salvação precisa de um preço pago. E se você veio aqui nessa noite acreditando que você pode ser salvo, sem que tem alguém que pagou o preço por você, o diabo conseguiu ganhar você, é fácil. Você é uma presa fácil. Nenhum homem vai ser salvo sem ter um substituto para ele. É isso que o diabo agora está tentando Jesus. Eu te dou tudo. Mas a crença essencial do cristianismo é que houve um substituto no meu e no seu lugar. Eu não sou salvo porque eu sou bom. Eu não sou salvo porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu não sou salvo porque eu me enquadrei nos preceitos de Deus. Eu sou salvo porque alguém perfeito, santo, justo e bom se enquadrou nos preceitos de Deus, em pensamentos, obras, em palavras. Morreu no meu lugar e me deu sua justiça e pegou minha culpa. Então Deus olha para mim, mesmo que eu não seja perfeito, fala: sobre ele recai a justiça infinita do meu filho. Eu posso salvar. Fora isso, nenhum de nós vai ser salvo. Esta é a maior estratégia de Satanás. Pastor, mas eu sou bom. Eu nunca briguei. Eu nunca falei uma palavra indecente. Não me lembro como se eu roubei alguém. Eu não me lembro de uma mentira, de um ato ilícito que eu tenha cometido. Eu sou bom, pastor, eu tenho direito ao céu. Cuidado para não se arrepender na porta do inferno, acreditando em algo que não é verdade. Só existe um caminho entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o justo. Se você não crê nisso, você está fadado à queda como Adão e Eva. Porque o lugar que te faz cair não é o ambiente físico, mas a crença do teu coração. Adão caiu no paraíso, Jesus sobreviveu no lugar deserto. Era o que cria no coração, era o que cria que estava no mais íntimo de sua alma.
Então não importa se você é bom, se você é maravilhoso, se você é uma pessoa que não erra com ninguém, que todos à sua volta tiram o chapéu para você, você ainda precisa de um Salvador. Se você na vida já cometeu qualquer falha em pensamento, pensou mal de alguém, pensou algo de alguém, supôs o pensamento de alguém, se colocando no lugar de outro prisioneiro, esse pecado nenhum de nós quer isentar. Quantas das vezes todos nós supomos o que a pessoa pensou e imaginou fazer, mas com certeza ele ia fazer isso por causa disso. Está tudo no lugar de Deus? Agora tu lê pensamentos? Sereis como Deus. Lembra da palavra da serpente? Isso traz um prazer ao nosso coração imenso. Imaginar, pensar como Deus, refletir sobre os atos das pessoas, sobre o pensamento das pessoas. A gente gosta de conseguir imaginar que a gente leu a intenção do coração de alguém. Se você já fez isso uma vez na vida, você é culpado diante de Deus. Ou você crê nas Escrituras, como está no ela, ou você é presa fácil do diabo. Você vai viver uma vida que te dá prazer, mas o meu prazer não é no pecado, não importa, mas é sem Cristo. Você vai viver uma vida que é bela aos seus olhos, mas a beleza não é no pecado, mas é uma beleza sem Cristo, é uma beleza centrada no seu eu. E uma vida poderosa de encher a boca e dizer para todo mundo, mas eu sou melhor do que fulano. Isso para mim não faz diferença nenhuma. Eu sou salvo porque Ele me fez. Lembra do texto que a gente citou no começo? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Amém? É Ele. Não sou eu, não é você. Não é a minha nem a sua habilidade. Eu preciso crer, como diz as Escrituras, ou estarei perdido eternamente. E aqui a gente poderia entrar em vários tópicos, que não é o meu desejo nessa noite falar de 100, 200 tópicos, que falaria facilmente, quando for mais velho eu me converto. Deixa isso acontecer que eu entro para a igreja, deixa eu só me livrar disso que eu vou no culto. Não, eu não posso ir por causa disso. Assim que isso mudar, eu vou estar lá. E tem milhões que a gente usa no nosso dia a dia. Não acredite no diabo. Você não vai vencer o pecado a parte de Cristo. Você não consegue libertar o seu coração a parte de Cristo. Você não consegue sequer dar um passo para Deus a parte de Cristo. Tudo que você faz na sua vida, como diz Romano, cada ato seu acrescenta uma dívida diante de Deus. Ou você vem para Cristo e deixa que Cristo pague a dívida, ou você está se endividando cada dia mais. A escolha é sua nessa noite. Lembra qual é o tema do culto? Aplicar as Escrituras no nosso... Não é os seus sentimentos, o que você gosta, o que você acha legal, o que você acha maneiro, o que você concorda ou o que você discorda. É o que a palavra diz. É o que ela determina. É ela quem julga o bem e o mal, o certo, o errado, o que eu faço, o que deixo fazer. É ela que suprime o desejo de eu ser igual a Deus e me coloca no meu lugar. Que Ele cresça, que eu diminua. É ela. Se vocês não saírem nesta noite aqui com esta convicção, com esta palavra firmada no coração, vocês não vão a lugar nenhum. É por isso que hoje eu não gosto de uma mensagem que não seja explicada. Eu não estou falando que eu não gosto de uma mensagem empolgada, é claro que eu gosto. Imagina pregar aqui, irmão, creia na palavra de Deus, porque sem ela você vai morrer. Eu acho que se isso me dá ânimo, eu tenho que vibrar. Antes do culto aqui estava uma galera aí com o celularzinho na mão para um lado e para o outro. Vamos para lá, vamos para cá. Vascaíno torcendo para um lado, Flamenguista torcendo para o outro. Estava uma loucura aqui. Uma empolgação. Os vascaínos fingindo que não estavam felizes quando o Flamengo tomava gol. Não, queria que o Flamengo chegasse na final. Um falou para mim
para que perca só na final, para ser vice também. Aí, se eu tenho uma empolgação por um jogo, como não querer pela palavra? Mas uma empolgação sem um entendimento da palavra é inútil. Eu posso gritar para vocês aqui agora, com maior empolgação e ímpeto: creia nas Escrituras. A Escritura é o único lugar que você deve crer, e ficar berrando e motivando você a crer na Escritura, e você vai sair daqui vibrando: eu tenho que crer nas Escrituras. E aí chega no portal e fala: mas crê no que e como? Se não sei no que crer e como crer, eu já perdi a batalha. Eu preciso saber no que crer e como crer, se eu quiser vencer a batalha do diabo. Por fim, eu termino minha mensagem. Não a pergunta, não é a última parte, mas com esta pergunta: você crê em Cristo, como diz as Escrituras, ou um Cristo que você criou na sua mente? O Cristo que você crê, ele passa pelo teste da palavra de Deus, ou ele é um Cristo que você desenvolveu para dar um aconchego ao seu coração pela vida de pecado que você vive? Que tipo de Cristo você tem? Que tipo de Senhor tem no seu coração? Um Senhor em que é pautado nas Escrituras, que é um Deus amoroso, misericordioso, bondoso, justo, santo, bom, amável, compassivo, mas também é um Deus que traz juízo, um Deus que se ira todos os dias, um Deus que diz: minha é a vingança, um Deus que diz que é fogo consumidor. Qual é o Deus que você tem? O que ele é completo, ou o que você criou para afagar a sua mente? O diabo não precisa te tirar da igreja. Ele só precisa fazer com que você creia num Cristo criado segundo a sua imaginação. E ele já ganhou a batalha. Você vai comer da árvore todo dia. Você vai pregar no fruto do conhecimento do bem e do mal todo dia, alegre, achando que está servindo a Cristo. Está numa moda. Pessoas que estavam anos na igreja, que nunca nasceram de novo, se desviam e falam o seguinte: agora eu me libertei. De quê? Agora eu entendo qual é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Cristo é liberdade. Liberdade de quê? Nunca na Bíblia ela prometeu que você seria livre no sentido total da palavra. Nunca. A Bíblia sempre prometeu que você seria livre do pecado para se tornar escravo da justiça. Romanos 6,18. Da onde você tirou essa ideia? Um Cristo, que Cristo é esse que você criou? Que ele te libertou para você fazer o que você quer. Foste comprado por bom preço. Não esqueceram desse texto? Você era de outro, agora pertence a outro. Você continua escravo. Não mais daquilo que te matava, mas agora escravo daquilo que te dá vida, da graça do Senhor Jesus. Você era escravo do pecado, agora você é escravo da justiça. Que tipo de Cristo você é? Essa pergunta é tão importante que determina o teu destino eterno. Essa pergunta é tão séria que determina aonde você vai passar, não 90 anos, mas aonde você vai passar uma quantidade de anos que não é possível mensurar, que tem que ser usada a expressão infinito. Que Cristo você tem. Feche seus olhos. Ore por você. Se você não tem lido a Bíblia, fala: Senhor, me dá força para ler a Bíblia. Se você não tem se aproximado da palavra de Deus, fala: Senhor, me ajuda a me aproximar. Talvez você leia a Bíblia só para dizer que leu. Os outros perguntaram se leu a Bíblia ali hoje. Mas ela falou contigo. Ela moldou a sua mente, ela dominou o seu coração. Então ore e fala: Senhor, me ajuda a ler a Bíblia de forma que ela molde o meu coração, que ela molde a minha mente,
que ela penetre em mim de tal forma que seja dito de mim o que foi dito de John Bunyan, que se partissem John Bunyan ao meio, escorreria versículos por entre suas veias e não sangue. Pai, nós estamos no maior duelo da nossa vida. E não é do prazer que eu sinto pelo pecado, é de como eu creio na Tua palavra. Para mim, ela é inspirada. Para mim, ela é inerrante. Mas para mim, Deus, a Tua palavra é ainda mais do que isso. Porque a gente para numa ideia tão simplista da Tua palavra, de que ela é inerrante, inspirada, infalível. Mas para mim, ela é suficiente e superior. Ela é melhor do que todos os outros conselhos que eu poderia ter, e estão acima de todos os conselhos que alguém poderia me dar. Em qualquer área da minha vida, a Tua palavra é superior a tudo. Eu creio nela muito mais do que creio num filósofo. Eu creio nela muito mais do que creio num psicólogo. Eu creio nela muito mais do que creio num sociólogo. Eu creio nela muito mais do que creio num doutor. Eu creio na Tua palavra. Ela é quem guia as minhas ações. É ela quem guia o meu psique. É ela quem guia minhas emoções. É ela quem guia o meu pensamento. É ela quem guia o meu comportamento. É ela quem guia minha vida em sociedade. Não são os antropólogos, sociólogos, psicólogos, os filósofos. É a Tua palavra, ó Deus. É ela. Porque se eu tropeçar nela, eu não tenho mais segurança em nada. Se eu cair nela, eu caio em tudo mais. Mas se eu crer nela firmemente, não tropeçar nela, a minha vida está firmada na rocha. Ajuda-nos nessa noite, Deus. O que está em jogo na minha vida não é o prazer que eu sinto nisso, naquilo, aquilo que eu acho bonito ou feio, aquilo que me dá poder ou não. É como eu creio na Tua palavra. Deus, cada um que entrou aqui saia diferente, Pai. Que cada um que entrou aqui saia crendo na Tua palavra. Leve isso, Deus, para as suas igrejas. Leve isso para os seus púlpitos. Leve isso aonde for, ó Deus. Nós precisamos crer na única razão que nos faz viver e nos dá uma vida de verdade, a Tua palavra. Que não cometamos o erro de Adão e Eva, mas que usemos o exemplo de nosso bendito Jesus. Está escrito. Bendito seja o Teu nome. Fortifica o Teu povo. Faz-nos sair forte daqui. Em nome de Jesus. Amém. Mas nós vamos louvar ao Senhor aqui, do culto não acabou. Quero convidar a nossa amada irmã Eunice para estar nos conduzindo nesse cântico. Logo depois, então, nós iremos orar para encerrar o culto. Antes de louvarmos, eu quero externar a minha alegria de estar fazendo parte dessa igreja. Como vocês receberem, estou feliz por estar aqui. Esta canção, para mim, é uma oração. Sinceramente, ocorre. Para mim, é uma oração. Eu gostaria que você pensasse nesse momento, meditasse e orasse junto comigo.
e não posso me afastar. Tua presença me encoraja, me anima todos os dias. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria, um vivo ou morto, sem poder me levantar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes assim. Só tu me entendes, me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as minhas falhas que cometo contra ti. Mas se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixes, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, ela grita, implora, não me deixes, Senhor. Ele vai dizer assim: estou contigo. Ora, não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que eu não possa ultrapassar. Mas se estou fraco, me escondas em tuas asas bem seguras, me agasalha no teu manto de ternura. Ó, me transportas como vento sobre o mar.
Debaixo desta comunhão, leva para nossa casa, Deus, debaixo desta tua boa mão. Obrigado, Deus, porque o Senhor às vezes traz alívio tão grande ao nosso coração. O Senhor às vezes traz um conforto tão profundo a gente, e eu tenho certeza que esse conforto só é dado pela tua palavra. Só é dado pelas Escrituras, quando diz claramente: tempos de refrigério são tempos na presença do Senhor. Obrigado, Deus, por esses tempos de refrigério, por esses tempos alegres, por esses tempos em que às vezes a gente nem quer falar nada na oração, nem quer chegar ao momento, leva-nos para casa em paz. Porque o que a gente quer é ficar curtindo a tua presença mais e mais. Mas Deus, guarda o teu povo nesta semana, que esta presença, a presença viva da tua palavra, possa nos dominar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ao entrar em casa, ao sair de casa, ao acordar, ao dormir, ao levantar, ao deitar, ao caminhar na rua com o filho, ao brincar. Que a tua palavra e a tua presença nos acompanhem profundamente. Que teu povo, Deus, tenha uma semana inesquecível com a tua palavra. Pedimos a tua graça e dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo, a palavra eterna, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui. Repouse sobre todos aqueles membros da Igreja Batista Nova América que não puderam vir. E repouse sobre cada crente espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Continue sua oração. Estamos encerrados.